Eu casei muito novo, até estava conversando isso com minha esposa essa semana, e eu tenho vários amigos que ainda estão solteiros. A gente vinha falando isso ontem. E ele disse assim, Adriano, hoje em dia não tem mais homem, não, cara. Homem assim de personalidade, você tá entendendo? Por exemplo, hoje é um bocado De assim, moleque. de É, moleque, é que quer moleque fazer, velho. que quer É igual a mamãe fazer. falei, né? A Sim, gente viu sim, os sim. áudios do cara. Entendeu? Então, Dá assim, vergonha de ouvir. então você olha É, assim, os mas é. homens Vergonha de É. ouvir. usam as Usam. mulheres, E eu já fazem tortura sofri psicológica. muito, eu já sofri muito assim, por ser uma pessoa pública, eu pago um preço muito alto há muitos anos. Sabe assim, seja de assédio, seja de pessoas que querem, digamos, me conhecer ou ficar comigo porque Por é um interesse. troféu, Sim, né? Essa sim, sim. sociedade machista é muito nesse sentido, então eu sou muito privada e reservada em relação a conhecer outras pessoas por conta de vivências que eu já tive. Mas já existiu situações na minha rede social e eu exponho. Eu sempre busco, de alguma forma, jogar, fazer igual no Big Brother, fogo no parquinho, nesse sentido, para que as pessoas possam, né, assim, refletir junto comigo. E quando eu comecei o Ponte da Vida, teve algo que me marcou muito. Já tiveram diversas situações, mas teve uma situação que me marcou, que era assim. Eu digo que as pessoas ficam até confusas quando entram na minha rede social, porque uma hora eu estou falando sobre combate ao suicídio, outra hora eu estou falando sobre exercício, outra hora eu estou publicando uma foto de biquíni. E as pessoas querem lhe rotular, principalmente quando você é mulher, certo? Mas o mundo assim é hoje, né? É, Assim, só que quando eu comecei o projeto Ponto da Vida, eu comecei a abordar muito sobre essa temática. E teve uma vez que eu publiquei uma foto de biquíni, normal, como essa que você mostrou agora, e um cara colocou num dia falando sobre combate ao suicídio e no outro tentando buscar um marido postando foto de biquíni. Você acredita? você não Aí, printou, não? printei, coloquei lá e disse, e todo mundo saiu bloqueando ele e deu uma resposta bem dada. E eu sou muito assim, já aconteceu diversas vezes na minha rede social de homens compromissados, de Sim, sim. começar a falar, eu não responder e continuar falando, e eu só digo assim: se mandar mais uma mensagem, tira um print e manda para sua esposa. Nunca mais falou. Mas Eu eu sou acho que curta e falta grossa. muito isso aí, essas atitudes. Eu Eu sou acho. curta e grossa Não nesse que eu, sentido. que eu queira ensinar a mulher, mas eu acho que falta essas atitudes assim. A gente tem Mas. medo. As Exato, mulheres têm exato. medo. Do que, não é nem do que a pessoa vai achar. Eu acho que é do que a sociedade vai achar dela fazer isso, né? E Isso. também, eu Então, enxergo assim também, Cleito, que a mulher, a esposa, muitas vezes não vai ficar com raiva do homem, mas vai ficar com raiva da pessoa, você tá Isso. entendendo? Ela É, prefere mas passar o pano acontece. pro Acontece. esposo e quer dizer, olha, ela que estava se jogando, tô dando um exemplo, assim, É. lógico que exato. você tá entendendo? Do que eu acredito que as mulheres elas precisam realmente Se ter unir. voz E se unir, nessa questão né? do Porque, assédio, com infelizmente, certeza. às vezes tem um machismo muito grande entre as mulheres, Aham. né? Assim, mulheres falando de mulheres, claro que, né? Existem situações e situações, mas a gente precisa, como um todo, defender as mulheres, né? Sim. Defender as causas femininas. Mas você também acredita que existe mais guerra entre mulheres, entre elas mesmas? Não. Porque eu Eu vejo acho as assim. mulheres muito Não, unidas, falando de uma porém, forma brincando, que mulher, olha até o esmalte que a outra tá usando, mano. a mulher se arruma para outra mulher, né? Igual o povo diz. É. Uma mulher detalhista, você tá Mas, entendendo? mas sabia que eu falo muito sobre isso, e amanhã a gente até vai falar bastante sobre a live, na live. É muito essa cobrança da sociedade em você não conseguir se aceitar da maneira como você é. Então, poucas mulheres têm a sua autoestima elevada porque sempre estão querendo mudar algo, nunca estão satisfeitas, né? Estão sempre insatisfeitas. Então, quando você começa esse processo de Tem pergunta, tem pergunta. autoconhecimento, tem pergunta, é? Manda a pergunta, tá ali, ó. Lê aí, Adriano, que daqui não dá Eita, pra esse aí ler, eu não. conheço. Ele manda assim: boa noite, Leila. Na sua opinião, quanto um lar com pais que têm um relacionamento abusivo pode influenciar para criar futuros abusadores ou vítimas de violência doméstica? Infelizmente, sim. E eu, né, aguentei e principalmente quando eu tive o relacionamento da violência doméstica, era como se eu demorei muito a me libertar, porque era como se eu achasse normal aquele padrão que eu vi na minha infância. Então, a gente acaba tendo essa dificuldade,
Porque muitas vezes os mais velhos, né, familiares, pais, sogra, sogro, dizem que é normal, né? É coisa de homem, todo homem é assim, Acredito você também tem que que as aguentar. mulheres de antigamente, o Então, quanto elas aguentaram também acho isso, assim, na época dos nossos avós, né? muito, Não, meu filho, isso é normal. Que normal o quê? Eu me. muito, 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 muito mais do que vocês imaginam. Se você parar, toda família vai ter um caso de relacionamento abusivo, de violência doméstica, antigamente, só que era normal, Sim. tá entendendo? Então, os filhos, os homens, eles foram criados dessa maneira e acabam achando normal e é uma repetição de padrão. Você é uma repetição de padrão daquilo que você vivencia. E o Você é filho vai produto observando do meio. o pai fazendo daquela maneira, ele cria aquele padrão para ele que é correto. Você é produto do meio. Eu acho que não só o pai, mas a mãe também, porque eu ouvi já muitas esse ditado assim de que segure suas cabras porque meus bodes estão soltos, né? Justamente. Então isso é dito pelo pai e pela mãe. Quando eu diz isso, é o pai e a mãe do menino. Então eu acho que eu como pai de menina, eu fico numa situação muito delicada, sabe? Muito difícil para mim. Porque ao mesmo tempo que você diz que a mulher tem que ter o seu empoderamento, mas a mulher tem que ter o cuidado Isso. de também estar nessa selva que é o mundo, cheio de perigos e de coisas que, pronto, no caso de nós que temos filhas meninas ainda, né? Para ensinar isso para uma menina de 12, 13 Isso. anos, Não é fácil. não é fácil. É um dilema muito grande. Mas a gente tem que entender que hoje os jovens, eles têm o acesso que a gente não tinha. Então, às vezes a gente, eu estou me colocando, certo? Como pai e mãe, tem vergonha, receio de falar sobre algumas, né, situações, alguns temas, e eles têm total acesso. Eles não são ingênuos e inocentes como a gente. Eu, na minha adolescência, eu ficava em pânico quando passava um beijo na novela, com vergonha com a minha mãe do lado. Gente, a realidade é totalmente diferente. Então, assim, a gente precisa ter coragem, tem que ter coragem, que eu sei que não é fácil, de falar e abordar e alertar. E outro detalhe também é a gente ser objetivo. Eu estava assistindo uma Isso. vez uma palestra e a psicóloga falou justamente isso, que quando seu filho fizer uma pergunta, não fica arrodeando, seja objetivo, né? Claro que depende da idade, Sim, né? A gente sim, não está também. falando de criança, a gente está Aí, falando. esse final de semana ele estava em casa e tem um caldo, não sei se vocês conhecem, chamado caldo de quenga. Não. O caldo é caldo de quenga, eu vi, acho que isso no Instagram. Quem vem na quenga do coco? Não, é um caldo. Ele tem coco, né? O caldo. Não, basicamente é um caldo Então, feito à pronto, base de não tem a frango. explicação. A gente querendo amenizar. Não, tem uma história por trás. Aí minha esposa pegou e disse: mas por que caldo de quenga? Aí Morgana foi e disse: não, porque, né? As mulheres que se prostituíam passavam a noite e quando era de manhã tomavam esses caldos para ficar mais forte. E a gente na cozinha conversando, e minha filha passou e disse: e o que é quenga? Eita, danado. Aí minha esposa fica. Aí eu disse: maior, filha, senta aqui. São mulheres que se prostituem, que vendem seu corpo. E fui expliquei de uma Isso. maneira que ela pudesse entender também. Isso. Lógico que a gente vai dar uma aula, né? Aí ela disse: pai, mas aqui em casa não é muito bom falar esse negócio, não. Vamos mudar o nome desse caldo para caldo de moça. É as moças que fazem serviços domésticos. Até porque se hoje a gente para as músicas é só, né, assim, tipo, vai descendo na boquinha da garrafa, não é nada, que achava o fim do mundo para as músicas de hoje em dia, né? Então começa daí, o acesso e as músicas que bombam no TikTok, né? Verdade. E outra coisa também, assim, o padrão feminino hoje, as mulheres empoderadas que se rotulam, né? Eu olho assim, digo, meu Deus do céu, se essa pessoa realmente for a referência para minha filha, eu tenho medo, sabia? De algumas mulheres que a sociedade não quer, essa mulher que representa. Eu digo, meu Deus, acho que tem gente que representa melhor. Mas é justamente, a rede social é muito isso. Às vezes, né, pessoas que fazem sucesso são pessoas que não acrescentam e agregam em nada na vida de ninguém, né? Assim, nem de jovens, nem de adultos. Deus me perdoe estar falando mal, mas quando estava na época daquele Felipe Neto, que minha filha era viciada,
Eu não aguentava ouvir a voz daquele rapaz. Eu disse, desligue, porque se eu encontrar Felipe Neto na rua, eu vou esculhambar ele. Aí ela começava a rir. Mas sabe assim, porque é só besteira. É só besteira. Deixar sua inteligência um ponto a menos. É uma criança. Eu vejo E as ganhar crianças- muito dinheiro com isso. Não. Por isso que. Exato. Eu vejo assim, adultos. Pronto. A gente assistiu Chaves. Ali era adultos fazendo papel de criança. É. Mas você tinha caracterização de criança. Hoje, os adultos fazem coisas de criança, bebês. É. Você pensa que é uma bestalhada. Essa pessoa tem problema mental, tá fazendo isso. Sei lá, umas coisas besteira que não era pra estar E nesse... assim, e eles não uma entendem imbecil- a responsabilidade que eles têm como pessoa pública que está influenciando. Pronto. Quando eu disse brincando, né? Me chamando de blogueira fitness, eu digo, eu não sou blogueira fitness porque eu não vivo disso e eu tenho uma profissão, né? Sou profissional de educação física, então tudo que eu falo, eu estou sempre falando com muita responsabilidade. Porque eu sei o peso que é você ser uma influenciadora. Então, eu me intitulo influenciadora, mas eu sempre busco influenciar de uma forma positiva e responsável, porque eu sei o peso e a carga que isso tem. Muitas pessoas não têm essa responsabilidade. E uma